Conexão Jovem Espírita. Fala galera, começamos agora o nosso terceiro Papo Reto, o nosso programa de entrevistas no melhor estilo Perguntas e Respostas de Allan Kardec. Veja os nossos programas anteriores clicando aqui. Nosso último programa foi sobre epidemias e espiritismo com o convidado Marcos Machado. No programa de hoje nós vamos conversar sobre feminismo e espiritismo com Fabiana Prudente. Ela que é médium passista e evangelizadora da Juventude Espírita Hermance do Fogo, do Centro Espírita Fogo da Alegria. Fabiana também é colaboradora do Grupo de Pesquisa em Espiritismo aqui da FEB. Além disso, ela é professora de Filologia da Universidade Federal da Bahia. Roda a vinheta! Papo Reto! Olá, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Brena, e você? Tudo certinho. Então vamos começar, porque o tema de hoje ele é, assim, um pouco polêmico. Muito. Então, como primeira pergunta, né, a gente tem aí que, considerando as perguntas 200 a 202 do Livro dos Espíritos, que fala que o espírito ele não tem sexo como a gente entende, circunscrito aos órgãos do corpo. Como você pode explicar para os nossos jovens o que é o movimento feminista, o que é o feminismo e como esse movimento pode ser compreendido na perspectiva do espírito? Pronto. É importante você citar essas duas perguntas, porque o que é colocado é que o espírito não tem sexo da forma como nós entendemos sexo, né? Que é centralizado no órgão sexual, na existência do órgão sexual, que define o sexo. O sexo é uma característica biológica, né? Material, pautada na materialidade. O espírito, como ele é colocado no Livro dos Espíritos, pode ser entendido para nós como uma abstração. E aqui uma abstração não quero entender como que não existe, mas porque nós não temos ainda potencial de compreender como é o espírito. Entende? Sim. Então a gente de alguma forma caracteriza o espírito pelas suas atribuições. Então a gente vai dizer, o espírito é imortal, o espírito é reencarnante, o espírito possui poder de ubiquidade e outras tantas características que podem ser atribuídas ao espírito. Mas, em essência, a gente trabalha com a ideia de princípio inteligente, que é, de fato, uma abstração. Tá? Sim. Ponto. O espírito ele possui o poder de se individualizar ao longo das encarnações. Então, ele surge simples e ignorante, mas, ao longo das encarnações, ele vai construindo para si uma identidade. Dentro dessas identidades, também a identidade de gênero. Então, apesar de não falarmos de um sexo, de um órgão sexual, porque isso seria pautar na matéria, a gente pauta a identidade do espírito dentro de uma construção que ele vai fazer para si mesmo ao longo das suas encarnações, em uma perspectiva reencarnacionista. Tá? O feminismo, nesse aspecto, é um movimento que vai surgir no século XIX, vai atravessar uma série de ondas. A gente define na história do movimento feminista 3 ondas. A primeira onda de caráter político, já no século XIX, começo do século XX, em que as mulheres começam a requisitar uma representatividade política, o poder do voto. Uma segunda onda, em que as mulheres vão buscar questões mais sociais e culturais, de serem aceitas, de poder trabalhar fora, de poder ter o poder sobre o seu próprio salário, independência social e cultural do homem. E uma terceira onda, que já é do nosso século, do final do século XX, início do século XXI, que já é atravessada pelo discurso da pós-modernidade, do pós-colonialismo, do multiculturalismo e das microidentidades. Em que aí essa terceira onda ela vai buscar compreender a mulher não cobrindo falhas que as outras ondas não atendiam. Por exemplo, pela primeira onda do feminismo ser situada na Europa, Reino Unido, França, a segunda onda também, por mulheres brancas e europeias. A terceira onda do feminismo é buscar compreender outras mulheres. A mulher negra, a mulher da periferia, a mulher de países de tradição oriental, ocidental. Então, todas essas mulheres, citando aqui Simone de Beauvoir, a mulher é uma construção, é uma invenção social e histórica. Então, como é que se constrói a ideia de mulher dentro dessas outras culturas? Então, a gente tem aí 3 ondas. O espiritismo vai buscar compreender a mulher como um espírito reencarnante num corpo feminino e que se constrói como mulher. Independente do corpo, independente do órgão sexual. Sim. Entende? A ideia de mulher como construção social irá tocar
para o paradigma espírita na lei de liberdade e na lei de igualdade, porque a gente vai buscar compreender a igualdade de direitos para os dois sexos e para os diferentes, e dentro da perspectiva de gênero, que é uma perspectiva mais identitária. A partir do momento, inclusive, que como o espírito é sempre o mesmo, ele não tem sexo, não há por que haver uma discriminação se ele está assumindo a identidade masculina ou se ele está assumindo a identidade feminina. Isso, exatamente. Nessa perspectiva, acho que poderíamos começar a discussão dentro desse paradigma. E aqui, né, já tocando na questão da lei de igualdade, a gente vai às perguntas 819 a 822, do lado do Livro dos Espíritos, que fala bem sobre isso. E nela, Kardec questiona também aos espíritos sobre a fraqueza física da mulher e que, por isso, ela teria outros papéis especiais na sociedade, papéis mais ligados à afetividade, à sua delicadeza, de acordo com a sua constituição física, mas que nem por isso ela deveria ser subjugada pelo homem, sim protegida por ele. Sim. Será que a mulher ainda hoje ocupa esse papel de ser humano frágil ou delicado nos dias atuais? Ou isso não é mais necessário devido às mudanças sociais que nós atravessamos? Olha, como mulher... mulheres. Eu adoraria dizer que isso não é mais... Como é? Que a mulher não ocupa mais o papel de ser humano frágil e delicado. Eu adoraria dizer isso. Mas, efetivamente, sendo muito sincera, eu já deixei de fazer coisas por ser mulher. Eu já deixei de andar de sair na rua à noite. Eu já deixei de usar saia quando eu vou andar de ônibus por ser mulher. Isso significa, para nós, que a nossa sociedade está em transição. A igualdade de direito das mulheres perante os homens é fruto da execução da lei do progresso, em que a gente deixa de ter uma sociedade pautada pelo uso da força física, e aí, efetivamente, o homem tem um corpo físico mais forte que o corpo da mulher, e a gente passa a ter uma sociedade mais democrática, pautada pelo uso da razão, pelo desenvolvimento do senso moral e da ética. Então, é para isso que nós estamos caminhando. Efetivamente, e infelizmente nós sabemos que ainda algumas mulheres sofrem abuso e ainda há quem legitime a culpa, esse tipo de abuso, e que diga que a culpa foi da mulher, ela sofreu abuso porque estava de saia, porque saiu à noite. Então que é uma culpabilização da vítima. Sim, entendo. Então não dá pra gente dizer que a culpa é da mulher porque saiu de casa e por isso aconteceu o que aconteceu com ela. Então, se a gente caminha para uma igualdade de direitos, para uma sociedade livre, igualitária, então a mulher precisa ser entendida como tal e respeitada no seu direito de se vestir, de caminhar e de estar em determinados lugares. Isso é a diferença de constituição biológica, porque a gente subestima, eu vejo que nós subestimamos um pouco as características sensíveis da mulher, que são características muito importantes. Nas empresas, por exemplo, uma mulher numa empresa que tem um tato melhor de lidar com os profissionais, com os clientes, com as pessoas, isso é um pouco subvalorizado em detrimento da atividade, da proatividade, da força do homem, por assim dizer. O que não necessariamente é regra, né? Porque às vezes a gente tem homens que têm muito mais tato ao lidar com as pessoas do que algumas mulheres. Ah, mas com certeza. Então, é uma pessoa que tem pouco tato. Então, aí a gente tem aqui alguns estereótipos de gênero que são socialmente construídos e reforçados ao longo da nossa existência e ao longo das nossas múltiplas encarnações. Sim. Né? É a questão da própria evolução do espírito, da historicidade dessa evolução aí. É isso aí, galera. Ficamos aqui com o nosso primeiro bloco do programa Feminismo e Espiritismo aqui no Papo Reto. Quer ver o próximo bloco? Clica aqui. Conexão Jovem Espírita.